Mas olha, vamos falar sobre a diabetes agora? Eu vou chamar a doutora Marisa Borba, que é endocrinologista, já está aqui com a gente. Vamos tirar as dúvidas, né, sobre o diabetes. Marisa, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Linda, obrigada. Gente, que médica bonita. Obrigada, seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos sentar aqui um pouquinho? Doutora, vamos começar do início, né? O que significa, o que é o diabetes? O diabetes que a gente fala mais é o diabetes do tipo 2, né? Certo. Esse diabetes do tipo 2 acontece por uma dificuldade da insulina agir. Então, esse pâncreas, ele produz insulina normal, mas ele não consegue, a insulina não consegue agir. Por que tem essa resistência insulínica? Pelo acúmulo de gordura visceral. Então, quando a gente vai ganhando peso, principalmente por uma dieta inadequada, né, o acúmulo de gordura visceral, dificulta a ação da insulina. E a insulina é um hormônio que a gente tem receptor no corpo todo. Então, o impacto desse diabetes é muito grande, né? E é uma doença silenciosa. Então, por exemplo, a resistência insulínica no cérebro, a gente está relacionado com Alzheimer. Olha só. A resistência insulínica no rim está relacionado com o aumento da pressão arterial. E a resistência insulínica, a insulina, a gente chama ela de um hormônio que estoca gordura. Então, ela vai ter que mandar essa gordura para o tecido adiposo e para o músculo. Se eu tenho uma dificuldade disso acontecer, isso não acontece, eu tenho um acúmulo de gordura na circulação. Então, eu pioro o colesterol também. Então, está envolvendo o colesterol, a gordura, né? A alimentação errada. E quais são os tipos de diabetes que existem? Então, os mais comuns que a gente vê, tem o diabetes do tipo 2, que é esse que a gente acabou de comentar, e tem o diabetes do tipo 1. O diabetes do tipo 1 ocorre uma destruição das células beta do pâncreas que produzem insulina. Isso pode ser por autoimunidade, mas pode ser também um gatilho por vírus. A gente tem agora, pós-pandemia, diabetes do tipo 1 pós-Covid. Então, esse indivíduo já tinha uma suscetibilidade genética e após uma infecção por um vírus, como o Covid, a gente já sabia da rubéola, do citomegalovírus, acontece e aí essa destruição da célula beta não consegue produzir insulina, a gente tem um diabetes mais severo. Entendi. Olha só, gente, nós vamos para o intervalo rapidinho, mas a doutora vai continuar aqui com a gente tem várias perguntas e você não saia daí, tá? Nós vamos ver o arroz doce de chuchu e vamos falar também sobre exercícios físicos, então você não pode perder, tá? Estamos de volta com Aqui em Casa, muito obrigada pela sua companhia e olha, hoje a gente está falando sobre o diabetes, é um pedido de uma telespectadora que mandou pra gente, né, essa sugestão e a gente está falando tudo sobre essa doença. Eu estou aqui com a doutora Marisa, com outros convidados também importantes para falar sobre esse assunto e vamos continuar nosso bate-papo aqui. Eu queria saber, doutora, se o diabetes a gente desenvolve ou se é possível nascer com essa doença. Tem o diabetes do tipo neonatal, que é possível nascer já com esse tipo de diabetes. E o diabetes do tipo 2, o mais comum é que seja após os 40 anos de idade. O diabetes do tipo 1, infância e adolescência, mas a gente tem também um diabetes que a gente chama de diabetes latente do adulto, que ele é parecido com um, mas ele desenvolve aos 30 anos. E a gente tem o diabetes senil também, que é após os 50 anos. E tem alguns sintomas que a gente tem que ficar observando para talvez ser um alerta para um tipo de diabetes? Os sintomas que é mais comum, perda de peso sem explicação, né? Então, sem mudança de estilo de vida. Perda de peso e uma perda de peso abrupta, num curto espaço de tempo e expressiva. Boca seca, muita sede, muita fome, cansaço, dor nas pernas. Mas eu costumo dizer o seguinte, quando a gente tem esses sintomas, é sinal de que o pâncreas já não está produzindo bem. Então, a gente tem que ficar vigilante. Então, por isso que a gente faz campanha para fazer o rastreamento e a avaliação laboratorial, porque é uma doença silenciosa. E se a gente pega no início, a gente tem no tratamento que a gente chama de efeito legado. O que é esse efeito legado? É a gente controlar esse diabetes o mais rápido possível para que evite as complicações crônicas do diabetes. Entendi. E em relação à alimentação, a gente está fazendo ali, né, um arroz doce de chuchu, diet. Qual que é a importância da alimentação para o diabético? Para quem já está com a doença, no caso, né?
A alimentação é extremamente importante. Eu costumo dizer que, o que a gente é o que a gente faz todo dia, né? Então, mas também tem relacionado com a quantidade, né? Por exemplo, a uva, ela é bem, mas se você comer um cacho de uva, né? Então depende muito, assim, dos alimentos in natura, não tem tanto um vilão, né? Exceto o açúcar que já não é in natura, mas a gente tenta comer mais natural possível e evitar os industrializados. Entendi. Sim. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a insulina. Qual que é o papel da insulina pro diabético? Tá, a insulina é ela que vai carregar essa glicose para dentro da célula, que é a gasolina, como parecido com o carro, né? Então, se essa insulina tem dificuldade de agir, além dela mandar também essa glicose, ela também participa para entrar também a gordura. Então, por exemplo, quando a gente come, que a gordura chega lá no intestino, para a gente quebrar essa gordura, eu preciso de uma enzima que está no vaso que chama lipase lipoproteica. É ela que quebra o quilomicron, que depois vai formar todas as outras gorduras. Se eu tenho uma dificuldade da insulina agir, é a insulina que estimula a lipase. Aí a lipase não funciona, eu também não quebro a gordura. E aí eu tenho excesso de gordura na circulação, que a gente chama de ácido graxo livre. Então, aí a gente começa a ter depósito ectópico de gordura. Gordura no fígado, gordura no pâncreas, gordura no coração, que isso aumenta a chance de doenças cardiovasculares, infarto, ele vai AVC. afetando outros órgãos. Isso. E o diabetes, ele, se não controlado, o que pode acontecer além de afetar os outros órgãos? O que pode acarretar para as pessoas? Então, aí, por exemplo, a gente pode ter neuropatia diabética, que foi o que a personal falou, que esse paciente tem mais dores articulares, tem cãibra, tem parestesia, pode atacar a retina e grudar e fazer retinopatia, depois cegueira, pode fazer insuficiência renal. E no pré-diabetes? No pré-diabetes eu também posso ter retinopatia, nefropatia e neuropatia. O que é o pré-diabetes? O pré-diabetes é uma alteração da glicemia próximo ao diabetes. É aquela pessoa que não tem diabetes, mas pode acarretar, é isso? Pode, ela já está com o pezinho lá. Gente. Entendeu? Aí é muito comum, você só tem um pré-diabetes, vai fazer atividade física e dieta e não cuida, e depois quando volta já está com diabetes franco. Mas quem tem pré-diabetes, aí se controlar, não vira diabetes? Quem tem pré-diabetes normalmente tem que perder de 7% do peso total. Ou seja, exercício físico. Exercício físico e alimentação. Tudo está relacionado, gente, ó. Você que tem diabetes aí, para de preguiça, viu? E vamos fazer exercício, vamos colocar a mão na cozinha, lá nas comidas, fazer coisinhas gostosas. Essa é a importância, né, dessa interação entre o endócrino, a nutricionista, o paciente, né? Todo esse trabalho em conjunto mesmo. Isso, com certeza. E esse paciente também, ele tem mais risco de osteoporose, então a orientação também com a personal, quando for fazer, se ele tem mais chance de fratura vertebral, então não é todo exercício que ele pode fazer, então tem que ter um trabalho multidisciplinar. O personal já tem que saber aí o que passar, né?